guerrear. Potiguara é quem vai. Potiguara é guerreiro, Potiguara é quem vai guerrear. Potiguara é guerreiro, Potiguara é quem vai guerrear. Guerrear na terra, guerrear. Potiguara é quem vai guerrear. Guerrear na terra, guerrear. Potiguara é quem vai guerrear. Tabajara é guerreiro, Tabajara é quem vai guerrear. Tabajara é guerreiro, Tabajara é quem vai guerrear. Guerrear na terra, guerrear. Tabajara é quem vai guerrear. Guerrear na terra, guerrear. Tabajara é quem vai guerrear. Tabajara é guerreiro, Tabajara é quem vai guerrear. Tabajara é guerreiro, Tabajara é quem vai guerrear. Guerrear na terra, guerrear. Tabajara é quem vai guerrear. Guerrear na terra, guerrear. Tabajara é quem vai guerrear. Boa noite, meu povo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Das câmeras. É com muita alegria estarmos aqui mais uma noite, né? Junto a todos e a todas, para estudarmos, para dialogarmos um com os outros. E aí, vocês estão bem? Sim. Estou bem, na medida do possível, estou bem, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Devemos sempre louvar, né? A Deus e a espiritualidade pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso caminhar, por tudo que temos, por tudo que somos, né? Devemos agradecer sempre a Deus e a espiritualidade, não é isso? E aí, Clenilson, boa noite. Boa noite, estou bem, graças a Deus, bem cansado. Graças a Deus. Positivo, cansaço do dia a dia, né? Mas com vida, com saúde para lutar cada vez mais. Verdade. Essa época, né, final de ano, é a correria nas escolas, né? Atividades, festinhas. Tá vendo a hora de ficar doido. A gente tá vendo a hora de ficar doido. Fechamento de notas, estou vendo a hora de enlouquecer. Isso mesmo. É uma correria só, mas com o coração grato, né, a Deus, que no final dá tudo certo, fica tudo bem, em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos demais também. Boa noite, Clenilson. Boa noite. Animados para a atividade de hoje, fizeram a atividade. Morrendo de medo, mas fizemos, né? Alguma coisa. Mas Cristina vamos lá, disse bem. Alguma coisa. Não deu para responder tudo, não. Corre na escola era grande, muita coisa para corrigir. Acredito. Mas dá certo, dá certo. Somos uma família, estamos aqui juntos para aprender, dialogar, né? E é isso aí. Pessoal, vocês deram uma lida naquele lema que eu coloquei no grupo? Li, sim. Uma lida em quê? No lema que eu coloquei, sim. Mas assim, eu vi, é bem rápido, não deu para mim parar, para mim ler bem direitinho, não. Se eu disser que deu, não, eu estou mentindo. Verdade. Eu li, mas eu só consigo falar se for lendo. Não consegue falar ainda sem ver, não. É verdade. A gente consegue aprender mais rápido a gente cantando ele, entendeu? Aí depois consegue falar naturalmente. Como é cantado? É tipo assim, ó. A céu e coé, a céu mano,
Uiandé anamate, uicové coivipe, auieira amanhã, auieira amanhã. Entendeu? É por meio da musicalidade que a gente aprende mais rápido também a pronunciar as palavras. Então você lá no grupo, você vai cantar para a gente, que é para a gente poder cantar todos os dias para aprender. Porque senão até aprender, não sai nada. Boa. Mas a gente consegue. Tipo assim, falado, vocês conseguem alguma palavra? Lendo, sim. Não, lendo. Só lendo. Vamos lá ver se vocês conseguem. Logo tu, Cristina. Espera aí, que meu celular está ali descarregado. Espera só um minuto. Pois vai, Lúcia. Vai, só para a gente ver que a gente consegue aprender esse lema. Porque esse lema não se encaixa só com os potiguara, não. Com todos os povos indígenas. A gente toma resistência. Vamos lá, ver se a gente consegue. A-C-O-A, A-C-O-E-C-O-B, A-C-O-Manon, Ayandé, Anamati, Oicobé, Co, Ibipe, Auiera, Manhemi. A gente nasce, a gente vive, a gente morre, mas nosso povo viverá nesta terra para sempre. Isso mesmo. Olha que frase forte, né? As palavras muito fortes, né? O nosso povo viverá nesta terra para sempre. Ou seja, não só o nosso povo potiguara, mas o povo tabajara e todos os povos que vivem, né, nessa terra sagrada, nessa terra que a gente faz parte dela, né? Da mãe natureza, mãe terra e assim vai. Vamos lá, José, vê se tu consegue. Está desligado, José, seu microfone. Dá só mais um tempinho, que eu estou sem ele aqui na mão, tu estava só com atividade, para impresso poder ler aqui. Certo. Lucas, você consegue, Lucas? Eu não consigo muito não, porque não dá para olhar hoje não. Ok, então. Cristina. Vou tentar. Certo. Acé Oicobé, Acé Omanô, Iandê Anamaté, Iocobé Co Ibipé, Manhã, eu acho que é isso, não sei. A gente nasce, a gente vive, a gente morre, mas nosso povo viverá na terra para sempre. Isso mesmo. Muito bem, Cristina. Você vai cantar, um áudio lá, eu quero aprender. Certo, a gente aprende, em nome de Jesus. Marcilene, você consegue pronunciar? Professor, sou muito ruim, viu? Mas eu posso tentar. Muito ruim mesmo. E aí, para a gente ouvir, se você consegue já pronunciar alguma palavra, né? Conseguir pelo menos uma, tá bom, né? Eu vou tentar, tá? Acé-o-ano, Acé-oicobé, Acé-omanó, Iandé, Anamaté, Oicobé, Co, Ibipé, Aiera, Manhené. Ficou muito bom não, mas foi o que deu. Muito bem. Mas conseguiu, né? É sinal que você vai aprender muito rápido a pronunciar as palavras, as frases também, no tupi antigo, né? Acé-o-a, Acé-o-icoé, Acé-o-manon, Oiandé anamate, Oicové, Coivico, Auieira amanhã. Auieira amanhã. A gente nasce, a gente vive, a gente morre. Mas o nosso povo indígena viverá nesta terra para sempre. São umas palavras muito fortes, não é isso? Vai lá, José. Estou encontrando aqui, calma. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Vamos lá.
Aceoá, Aceicobé, Aceomanó, Iadeamate, Aicobé, Coebi e Acemanhene. Acho que foi assim. Então é difícil. Show de bola. É sinal que vai aprender rápido também, viu? Não é? Tá devagarzinho, muito cheio, não. vai aprendendo. Mas você vai conseguir, todos vão conseguir, né? Vamos. O segredo é a prática, né? Que todos os dias a gente praticar uma palavra em tupi, a gente vamos pegando aquele hábito e vamos aprendendo cada vez mais rápido, entendeu? A gente vamos aprendendo rápido por meio da prática. Certo? Vamos lá, vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade à nossa atividade. Sim. Seria interessante quando o senhor postasse lá no grupo essa frase, gravasse o áudio também. Sim, vou colocar, viu? Vou colocar a frase e também vou cantar e vou falar pausadamente para vocês ir dando uma analisada e aprendendo aos poucos, tá bom? Aí a gente vai aprender tudinho. Todo mundo vai aprender. Isso, sim. Em nome de Jesus. Pessoal, vamos dando continuidade, né? As horas passam muito rápido, a gente sabe disso. Quando pensa que não já é 9 horas, 8h30, 9 horas. Né? Então, vamos dar continuidade para a gente dialogar bastante, se aprofundar bastante nas perguntas que foi colocada para a gente responder, para vocês responderem, tá bom? Todo mundo fizeram a atividade? Quem vai querer iniciar? Vai ser o primeiro ou a primeira? Eu quero que vocês leiam a pergunta, aí a resposta vocês vão ler, claro, né? E também vai explicar um pouco sobre aquela resposta. O que você entendeu, o que ficou gravado para você, a importância e tal. Vamos se aprofundar um pouco em cada pergunta, tá bom? Quem vai ser o primeiro ou a primeira? Marcilene, Cristina, Vera. Eu não respondi tudo, não, professor, viu? Eu só respondi 6 questões. E não foi na sequência. Mas respondeu, né? Por meio dessas que você respondeu, que você vai se aprofundar, vai falar um pouco sobre a determinada pergunta, tá bom? Vamos começar por Cristina. Vamos lá, Cristina. Liga o microfone. Tô perdida aqui, no meio dos papéis aqui, tô procurando, não tô achando nada. Vai ver se encontra aí alguém. Alguém aí começa. Vamos lá, José. Pode ser José, então. Eita, lá vai. Só tirando, é o questionamento do 1 ou 10, não é isso? Isso. A gente vai ter que ler todos, a gente vai, cada um ler uma pergunta, para ficar mais rápido, como é que vai ser? Pode ser. Cada um lê uma pergunta e se aprofunda em cada uma delas, entendeu? Ou cada um pode perguntar um ao outro determinada pergunta, que já está tipo respondido, aí responde e se aprofunda também. Vamos ter um diálogo, né, por meio das perguntas. Então, vamos lá. Onde viviam os Tabajara e quais as suas aldeias nos dias atuais? Segundo, no caso, a pesquisa, os Tabajaras, no caso, tinha Paraíba, né, Ceará e Piauí. Foi assim que eu encontrei a questão de onde viviam os Tabajara. Na Paraíba, litoral sul, né? Nossa, aqui na Seis Marias Jacoca, no sítio do Caboclo. E aqui já a primeira responde a primeira e a sétima. Acho que faz o mesmo sentido, não?
Isso mesmo. Continua. Quais os principais costumes do povo tabajara? Aí, no caso, eu fiquei só na dúvida se os principais costumes atuais ou passados, né? Qual seria... Na realidade, se você souber dos passados, você partilha. E dos Isso é minha presentes dúvida, também. tem como do passado, eu tenho essa dificuldade em saber. Mas os principais costumes, eu acho que é quase parecido com todos eles, a questão da rotina, no caso. Como faz pouco tempo que a gente está, no caso, com uma aldeia, os costumes mais que se tem existe mais da caça, um pouco mais da caça, da pesca. A gente foi muito, vou falar a palavra, colonizado. Então, nossos costumes são os hábitos normais que a população em si tem, normal. E eu acho que os costumes que a gente tem, que a gente traz ainda, eu acho que vai um pouquinho da outra quando fala a questão da comida, de algumas tradições, de algumas coisas que a gente faz, que eram alguns costumes que faziam os povos tabajara. Entendi. Então, os costumes deles, eles viviam de quê, antigamente? Tipo da caça, da pesca? Explica Isso, aí. caça, pesca, na questão da produção dos instrumentos, tanto para a caça como para a pesca, a questão das indumentárias que eles faziam, as casas, que era palha, né? Isso mesmo. Dá continuidade. Tá. A língua materna do Tabajara, Tupi. 3, qual o significado do nome Tabajara na sua região? O texto que eu li, achei bem interessante. Eu não sabia que o significado da palavra Tabajara seria senhor da aldeia, né? Nessa junção de Taba, que seria casa, e Jara, aldeia, então, o senhor, no caso, né? Essa junção, eu realmente confesso que eu fiquei surpreso com esse significado que tinha no texto. Eu não sabia realmente. O 5, considerar a culinária, pode falar. Isso mesmo. No Tupi Antigo, há muito essa junção, né? Uhum. A junção de palavras para formar uma determinada frase. Né? E a gente tem que estar bem atentos para essa junção, né? Porque a gente tem que... As frases têm que ter sentido. No caso, Taba, Jara, né? Essa junção aí. Entendeu? Entendi. Como se dá a culinária e as vestes dos Tabajara? A culinária é normal que a gente faz. A culinária, eu acho que uma coisa que a gente sempre faz de culinária, vamos pensar assim, eu acho que são, não sei te dizer assim como é que seria a questão da culinária, eu acho que é cultivo muito tradicional em todos os lugares, a mandioca, a macaxeira, né? E daí faz o bolo, faz tem o beiju, a tapioca, mais ou menos nesse sentido mesmo. E as vestes, como falou, que ele fala a questão das saias, para as celebrações, para as danças do toré. Quais são as etnias que viveram em boa relação? Os 6. Quais as etnias que estiveram em boa relação e contato direto com os Tabajara? Rapaz, assim, eu fiquei meio confuso nessa pergunta. Eu botei os Potiguara, mas sabe que teve a questão de um pouco de conflitos em Tabajaras e Potiguara. Não, eu coloquei Potiguara, não sei se a resposta estaria totalmente certa. O 7. Qual o lugar do Piauí, Ceará, Paraíba encontra-se os Tabajaras? Descrevam. Aí, no Piauí, na Piriripi e Lagoa de São Francisco. No Ceará, em Poranga e Tamboril. Na Paraíba, Alhandra, Conde, João Pessoa e Pitimbu. 8. Quem vivia na Paraíba antes dos europeus? Os povos indígenas, né? Os povos originários. Sim. E 9. Quem eram os inimigos dos Tabajara e por que eram inimigos? Descrevo. Eu coloquei. Os inimigos dos Tabajara, não só os Tabajara, mas eu acho que todos os inimigos foram os próprios europeus. Porque criou-se esse pensamento de os Tabajara, junto com outras etnias, outros povos, não se davam bem. Mas acredito que foi desde a influência dos povos europeus que criou um pouco mais essa rivalidade de colocar tribo contra tribo, de tentar manipular a questão dos povos
demonstrando que um tinha que ser inimigo do outro para poder guerrear, e com isso, aproveitando dessa, vamos dizer assim, talvez inocência dos povos, e ganhando território e ganhando, usando ele para que tivesse conflito. Com esse conflito também havia também a questão da dizimação, porque os conflitos havia, então, havia mortos. Então, com isso, só tinha a ganhar e muitos dos povos europeus mesmo. E a 10ª, eu confesso a vocês que eu não consegui ler toda a questão do livro para poder ter algo mais concreto nesse sentido, na questão da 10ª. A 10ª ficou mais em branco mesmo. Entendi. Muito boas suas respostas, suas colocações. Mas dessas 10 perguntas, a que mais lhe chamou a atenção? Compartilhe junto conosco. Eu acho que a questão do significado mesmo. Eu confesso que eu fiquei bem impactado. A questão, a 4ª. A 4ª questão, o significado do nome Tabajara. Eu não sabia mesmo, fiquei bem... Chamou minha atenção realmente, nesse sentido. Ela. Certo. Muito interessante, né? Coisas que, tipo E até assim... mesmo que eu acho que na aldeia, mesmo que eu nunca ouvi ninguém falar, não sei se esse significado realmente que todo mundo vai utilizar, mas mesmo aqui na aldeia, os tempos que eu estou aqui com eles, eu nunca ouvi que seria esse significado. Então, foi isso que eu achei bem interessante e ficou bem gravado, está bem gravado na minha mente isso daí. Isso mesmo. Essa junção de palavras, né? Senhores da aldeia, né? Muito legal. Vamos dar continuidade. Vamos lá, Cristina. E parabéns, viu, José, pelas respostas que você respondeu aí. Obrigado. Só colocar, eu não sei se o que eu vou falar é questão de uma verdade mesmo, mas quando colocar aqui a questão dos caciques e as aldeias que se tem, se eu não falho a memória, nas últimas reuniões que a gente teve na nossa aldeia lá, o cacique, Carlos, né, o Carlinhos, ele tinha falado que aldeias mesmo só tínhamos 3, porque a outra era muito pequena para se considerasse uma aldeia, que eu acho que é de Josinaldo, que é do Bernardo Severo. Eu posso, na próxima aula, procurar saber um pouco melhor, só para atualizar a gente nesse sentido. Que são 3 aldeias e é como se fosse uma comunidade, um conjunto. Não se considera uma aldeia pela quantidade de pessoas que tem morando. Não sei se é verdade, ele falou isso, mas na próxima eu procuro saber e informar vocês. Certo. Muito bem. Procure saber e compartilhe conosco, tá bom? Vamos lá, guerreira Cristina. Número 1. Onde vive os Tabajara e suas aldeias nos dias atuais? Bom, o que eu encontrei foi o seguinte. O povo Tabajara é um grupo de indígenas que habitam e ainda habitam a região do Nordeste do Brasil, especialmente nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Número 2. Quais os principais costumes do povo Tabajara? Os principais costumes são os rituais, né? O artesanato, a dança, a música, a língua, né? Que, na verdade, aqui o pessoal, os indígenas do Litoral Sul não têm o costume da língua do tupi, né? E seria bem interessante para a gente que tivesse mais pessoas com esse conhecimento. Que, na verdade, quando surgiu o grupo, eu fiquei bem interessada, assim que a gente entrou na aldeia, fiquei interessada em aprender o tupi, e quando surgiu o grupo, eu convidei outras pessoas também das aldeias para que pudessem partilhar também, participar do grupo, né? Do curso de tupi. Mas, infelizmente, a vida de cada um é um corre-corre tão grande que algumas pessoas se inscreveram e terminaram que não participando, né? No momento só está eu e José, né? Neto. O
o outro costume dos povos, acho que não só do povo tabajara, como de todos os indígenas, é o alimento tradicional, né? Que a gente não pode deixar de deixar morrer essa nossa, como é que eu posso dizer? Essa nossa tradição, né? Do alimento, o alimento, que são os alimentos tradicionais. Qual a língua materna dos tabajaras no Brasil? É o tupi, né? Tupi. O número 4. Qual o significado do nome Tabajara e qual a sua religião? A minha religião é a religião católica. O nome Tabajara significa Taba, significa aldeia. E Jara é conhecida como Senhor, Senhor de um povo, né? Como Neto falou, né? Vocês chamam José, eu chamo Neto. Eu achei muito interessante também esse significado, que eu não sabia o significado, né? E até também tem eu sei que o nome Jacumã também é indígena, mas até então eu não tive a curiosidade ainda de ver o significado da palavra Jacumã, que é onde a gente mora. Mas assim, eu achei bem interessante o significado da palavra Tabajara. A número 5 é como se dá a culinária e as vestes dos tabajaras. As vestes dos tabajaras possuem características que refletem a conexão com a natureza e com as tradições. A culinária dos tabajaras são recursos que temos na nossa natureza. Como moramos no litoral, né, temos bastante temos a pesca, né? A pesca, temos a caça, as raízes, né, que encontramos muito hoje, assim, sempre nunca deixou de nos faltar, né, as nossas raízes, como a macaxeira, o inhame, a batata, as frutas também. E nossas vestes são saias em fibras de casca de árvore, penas, mas também vestimos roupas normais. Temos também a nossa tinta, né, a tinta natural, para o nosso grafismo com o genipapo e o urucum. Quais as etnias que estiveram em boas condições, em boas relações e contato direto com os tabajaras? As boas relações, depois de que eu pude ler um pouco, né, nesse corre-corre do dia a dia, não deu para a gente se aprofundar melhor, mas hoje, graças a Deus, assim, temos uma boa convivência com os potiguaras, né? Não é à toa que nós estamos em um grupo só hoje, né, para fortalecer aí cada dia mais os tupinambás e os aimorés. Também tem outros, mas no momento eu só consegui pegar esses. O número 7, qual lugar do Piauí, Ceará e Paraíba encontra-se os Tabajara? No Ceará, na região do litoral do Ceará, Rio Jaguaribe, Rio Acaú, Acaraú, litoral do norte cearense, no Piauí, no Vale dos Rios Parnaíba e Guaiaia, Guajaia, um negócio assim, mais ou menos isso. Na Paraíba, no litoral sul da Paraíba, como em Pitimbu, Alhandra, Caporã e outros. No litoral norte, no Rio Paraíba e Tremembé, da região do Brejo, e em Serra da Borborema. Esses aqui são os lugares, né, que ainda encontra-se os tabajaras. O número 8, deixa eu ver aqui, é o número 8. Quem vivia na Paraíba antes dos europeus?
Antes dos europeus se encontravam os tabajaras, os potiguaras, os timbiras e os cariris. Esses eram os povos que se encontravam na Paraíba antes dos europeus. O número 9, quem eram os inimigos dos tabajaras e por que eram inimigos? Os inimigos dos tabajaras eram os Tremembé, né, os potiguaras antigamente, né, que travaram umas guerras muito grandes, né, muito fortes, mas que com o caminhar do tempo, graças a Deus, fizeram fizeram as pazes, né? E hoje estamos aqui, os potiguaras e os tabajaras juntos, hoje, né? Os Tremembé quem travava as disputas territoriais e culturais, os portugueses e os colonizadores europeus. Também puseram os tabajaras, principalmente na invasão de seus territórios, em busca de recursos naturais e tentativa de submissão e conversão à religiosa de um povo dos povos indígenas. Na verdade, eles queriam travar essa briga, né, para que os indígenas pudesse, eu acho assim, né, pelas palavras deles aqui, quiseram que eles deixassem, né, a tradição dos indígenas para a religião deles, né? Isso aí. E o número 9, eu não respondi, não respondi o número 9, mas sei que Iracema é uma índia tabajara, né? Que teve um romance com um português, que nesse romance ela teve um filho, e esse filho, e na gravidez, né, no nascimento da criança, ela veio a morrer, até porque ela era uma indígena que ela era tipo uma sagrada, né, que tomava conta tomava conta da bebida, que agora eu esqueci o nome, que se dá, alguém me ajuda aí. Deu um branco agora, gente. Como era o nome da bebida? O Cauim ou a Jurema Sagrada? A Jurema Sagrada. Ela não podia ter envolvimento com nenhum homem, né? E a partir do momento que ela teve um relacionamento com essa pessoa, né, esse branco, ela deixou de fazer parte da tradição da Jurema Sagrada, né? Ela não tinha mais ela não era considerada ela não era considerada mais uma pessoa sagrada para tomar conta da Jurema Sagrada, né? E teve que fugir, né, com a pessoa, né, com o branco lá, para que não pudesse ser morta. E quando morreu, depois de ter tido um filho, foi enterrada lá mesmo, no território dela lá, que levou o nome de Ceará. E o nome Ceará hoje é devido à morte da Iracema, por ter morrido ali e foi enterrada ali mesmo. Foi mais ou menos isso que eu entendi, sabe? Foi muito corrido e não deu para mim, no caso, né? Não deu para mim estudar melhor sobre isso aí. Mas é isso, pessoal. Muito bem, Cristina. Muito bem respondida as perguntas, né? E muito interessante que a gente vê o quanto os povos indígenas, né, está espalhado pelo mundo, né? Pelo Brasil. E muitas das vezes, muitos ainda se esquivam em dizer que, tipo, o Brasil não tem indígena, né? O Brasil é consagrado aos homens brancos, e não é isso. Nosso povo está vivo, está em diversos lugares, né? E que a gente possa ser
esse canal um com o outro, se conectar com o nosso povo, ensinar a nossa língua materna, nossos costumes, resgatar aquilo que precisa ser resgatado para o nosso povo cada vez mais se fortalecer, né? É muito triste quando a gente vê alguém, algum indígena ou algum branco, falar mal do nosso povo, né? É muito triste ver até o nosso próprio povo assim se esquivando, em não querer mostrar e não querer ser aquilo que é, né? É muito triste. Mas Verdade. nessas 10 perguntas, Cristina, a que mais lhe chamou a atenção, a que mais assim, você ficou gravada assim, nos seus pensamentos, por meio da pesquisa, o que mais lhe chamou a atenção? A que mais me chamou a atenção foi em saber que existia outros tabajaras em outros estados, né? Porque eu achava, assim, como faz pouco tempo que a gente está no convívio com aldeias, né? Sabendo das nossas origens, eu achei interessante, porque eu achava que só existia tabajaras aqui no litoral sul, né? Da Paraíba, e vejo que não, né? Que tem no Ceará, que tem no Maranhão, que tem no Piauí, e eu assim, fiquei feliz em saber que não só existia gente, que nesses outros estados também tem nossos parentes lá, né? Que eu dizia, meu Deus, eu pensava assim, os potiguara é muita gente, e tem muitas aldeias, tem muitos indígenas, e assim, se tiver um conflito, se tiver alguma coisa, todo mundo está ali junto para ajudar. E a gente tão pouquinho aqui no Litoral Sul, quem vai nos ajudar tanto? E hoje eu estou vendo que não só tem só a gente aqui, os Tabajara daqui do Litoral Sul da Paraíba. Existe outros em outros estados. E eu fiquei feliz, muito feliz em ver, em saber que tem outras pessoas, outros Tabajara espalhados por aí. É verdade, Cristina. Que maravilha, né? Em saber que o povo tabajara, muitas das vezes, não é só esse pouquinho, né? Isso. No Conde, em Pitbull e tal. Não, tem mais gente. O povo está vivo, né? Somos resistência nessa terra sagrada, e que a gente possa lutar pelos nossos objetivos, pelas nossas aldeias, né? A gente possa ir em busca cada vez mais de melhoria para o nosso povo, para a nossa criançada. Muito bem, Verdade. Cristina. Parabéns pelas suas colocações, suas respostas, viu? Vamos dar continuidade, né, que a aula aqui, o link já está, né? 15 minutos para essa aula acabar, a gente vamos entrar em outro link. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Lucas, levantou a mão, pode falar? Eu vou continuar, viu, professor? Pronto, Lucas, fica à vontade, tá bom? Vou compartilhar a tela para ficar melhor. Começar aqui. Certo, Lucas. Onde viviam os tabajaras e quais as suas aldeias nos dias atuais? Eu coloquei, eles viviam no litoral sul da Paraíba. Essa parte das aldeias nos dias atuais eu acabei me esquecendo de colocar. Número 2. Ficou bem pequenininha o tamanho da letra, mas foi porque a resposta foi grande. Quais os principais costumes do povo tabajara? Os tabajaras são indígenas do Nordeste brasileiro que vivem em aldeias localizadas principalmente no litoral sul da Paraíba, praticam a agricultura, como a mandioca e o milho, a caça e a pesca. Celebram rituais ligados à natureza, usam pintura corporal e produzem artesanato, como cestos e cerâmicas. Tem lideranças comunitárias, né, das comunidades, das aldeias. E cantam em celebrações e eram habilidosos na guerra, formando alianças quando necessário. Número 3. Qual a língua materna dos Tabajara no Brasil? Aí eu coloquei. Assim como os Potiguara,
os Tabajara falam a língua tupi. Número 4. Qual o significado do nome Tabajara e qual sua religião? O nome Tabajara significa Senhor da Aldeia. Quanto à sua religião, eles seguiam práticas ligadas à natureza. Número 5. Como se dá a culinária e as vestes dos Tabajaras? A culinária era baseada na agricultura, na caça e na pesca, e as vestes eram simples e vestiam pouca roupa. Número 6. Quais as etnias que estiveram em boa relação e contato direto com os Tabajara? Com os Potiguaras em alguns períodos, com os Tremembés e os Paiacus. Número 7. Qual lugar do Piauí, Ceará e Paraíba encontra-se os Tabajaras? Descrevam-os. Eu coloquei: os Tabajaras estão presentes no Piauí, no norte, perto do rio Parnaíba, no Ceará, perto da Serra da Ibiapaba e arredores de Sobral, e na Paraíba, no Vale do Rio Paraíba, em Alhandra e Conde. Hoje buscam preservar suas tradições, praticando a agricultura e celebrando sua cultura em comunidades organizadas. Número 8. Quem vivia na Paraíba antes dos europeus? Antes dos europeus, a Paraíba era habitada pelos Tremembés, Potiguaras, Tabajaras e Cariris, que viviam da caça, pesca, agricultura e trocas comerciais entre si. Número 9. Quem eram os inimigos dos Tabajaras e por que eram inimigos? Descreva. Os Tabajaras tiveram conflitos com os Tupinambás e Potiguaras por disputas territoriais e recursos. Também enfrentaram os colonizadores portugueses, inicialmente aliados, mas que invadiram suas terras e forçaram a submissão, gerando resistência. Número 10. Descreva e justifique, em resumo, a obra de José Alencar, Literatura Brasileira, a obra de Iracema, 1829 a 1877. Aí tem a imagem aqui do lado, eu coloquei a resposta e coloquei assim. A obra Iracema, de 1865, de José Alencar, é um romance que faz parte do romantismo brasileiro e retrata a história do amor entre Iracema, uma índia da etnia Tabajara, e Martim, um português. A obra simboliza a formação do Brasil, abordando o encontro entre o indígena e o colonizador, representado através desse romance. Foi isso. Muito bem, Lucas, muito bem. Parabéns. O que mais lhe chamou a atenção nessas perguntas, Lucas? Foi a questão de número 7, professor. Porque eu pensava que só havia os Tabajara, eles só se localizavam aqui no litoral sul da Paraíba. Eu não sabia que eles existiam em outros estados como Piauí e o Ceará. Tá vendo como é de suma importância a gente estudar, a gente se aprofundar, né, em aprender cada vez mais sobre o nosso povo, sobre outros povos, né, como os Tabajaras, né, ele não está localizado somente ali no Conde, aquele pouquinho de parentes, né, e sim tem mais parentes em outros locais, em outras cidades, né, então é de suma importância a questão da pesquisa, estudar, se aprofundar, né, ler, entender, entendeu? Mas é muito, muito importante e interessante. Nessa parte, Lucas, que fala sobre o inimigo, essa rivalidade, os inimigos dos Tabajaras, os inimigos dos Potiguara, o que você entende sobre essa parte, essa rivalidade que teve? Sobre essa parte, eu entendi só um pouco, né? Que foi a parte em que
eles já foram inimigos do nosso povo, né, do povo potiguara, mas que já se aliaram muitas vezes em períodos estratégicos, fizeram alianças entre si para guerrear contra outros povos juntos, e que hoje estão unidos, né? Isso mesmo. Por conta dos colonizadores, né? Houve essa rivalidade, né? Eles colocaram na cabeça dos parentes e os parentes teve essa disputa um com o outro, onde não poderia existir de forma alguma, né? Porque somos um povo só, um povo resistente, que lutamos, que vencemos, né? Cristina, ainda sobre as perguntas abordadas, o povo aí da sua aldeia, do seu povoado aí, eles não falam tupi fluentemente? Não tem nenhum parente que fala o tupi antigo? Muito pouco, Pietã, muito pouco. Pelo que eu saiba, né, tem o filho do cacique, né, ele fala fluente, e temos um outro que também está lá também, ele fala bem, bem fluente mesmo. Mas assim, se existe outras pessoas, se existe outras pessoas, eu não conheço, entendeu? Eu desconheço. Mas os que eu sempre vejo quando começam um ritual do Toré, que ele faz o Pai Nosso, ele reza o Pai Nosso, antes de a gente começar, na roda de Toré, antes de começar, ele faz a oração, certo? E os demais se falam, eu não vejo, né? E até porque, como faz pouco tempo que a gente está, faz pouco tempo, ao mesmo tempo não. Mas, assim, o pouco que a gente conhece são essas duas pessoas, só. Por isso que, assim, eu fico triste em saber que tem pouca gente aqui dos Tabajaras que falam o Poti, o Tupi, né? Já quando eu chego aí, né, nos encontros, que eu tô com vocês assim, eu acho que eu tô em outro mundo, porque tô vendo todo mundo falando e eu não consigo falar assim, como vocês falam fluente. É muito bonito. Quero sair daqui, quero sair do curso falando pelo menos alguma coisa, porque ficar sem falar nada também não quero. Em nome de Jesus, você vai aprender sim, sim, sim. Não só você, mas todos que estão no grupo, que estão estudando, que estão buscando aprender cada vez mais. Viu? Vão falar fluentemente, sim. E também assim, Cristina, eu fico também muito triste e pensativo também nos parentes daí e em alguns parentes daqui também que, tipo assim, fala fluentemente e não quer repassar o que sabe para os parentes, né? Principalmente para as crianças. É algo revoltante, porque as crianças, os jovens, os adultos precisam aprender a nossa língua mãe, a nossa língua materna. Precisa dialogar, ensinar uns aos outros, e não há essa troca, né? E isso é muito triste. E por, por algumas vezes eu achei assim, como você está dizendo, eles se negam a ensinar, certo? Aí, nesses encontros que teve aí, eu comentando assim com alguém, não lembro como, era uma pessoa que não era daqui, eu não conheço, mas eu conversando, eu sei que era um potiguara, conversando sobre a respeito da língua, né? Aí, não tem curso não, a gente aprende na aldeia, assim, sabe? Eu vi que não teve nenhum interesse. Foi tanto que quando eu lhe conheci, eu fiquei lisonjeada em saber que você podia um dia nos ensinar a falar o tupi, né? E, e é isso, entendeu? Entra aí no Vamos lá pro outro, a gente conversa mais.
Como eu estava falando, a respeito do conhecimento, né, da língua tupi. E eu cheguei uma hora lá na aldeia e falei com o pessoal lá bem, sabe, bem feliz, dizendo, não, pessoal, estou fazendo um curso de tupi, se vocês quiserem participar, está lá aberto para todo mundo, quem quiser. Mas assim, sabe, a pessoa lá que fala o tupi não deu muita importância não, sabe, como dizer assim, está aprendendo o quê? Não vai saber fazer nada não. E eu achei, assim, eu achei que um desinteresse muito grande, entendeu? Mas assim, eu deixei para lá, porque assim, eu acho que não fala fluente essa pessoa, mas não deu muita importância que a gente estava fazendo o curso, né? E é isso. Quase ninguém fala tupi lá. E permita falar.
É isso aí, professor. É isso aí. Ok, caboclo. Ok, guerreiro da mata. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém mais sabe do que outro. Não. Nós estamos aqui para aprender, por meio da humildade, um ajudando o outro. Não tem ninguém melhor que ninguém. E é como o senhor falou, professor, que a gente não possa ouvir falácias negativas dos outros, né? Absorver energia negativa dos outros para a nossa vida, para o nosso caminhar, para a nossa família, para os nossos objetivos. Não. A gente temos que pisar, né? A gente temos que pisar na cabeça do inimigo com humildade, né? A gente temos que ensinar uns aos outros. Ninguém é melhor que ninguém, não. E a gente vê muitos parentes aqui na Baía da Traição, dentro das aldeias, que quer ser mais que os outros, mas que a gente possa dialogar com cada um deles por meio da humildade e ensinando da forma que a gente aprendeu, da forma que a gente sabe, né? Vamos dar continuidade, pessoal. Vera Lúcia, dê continuidade às perguntas. Certo, professor. Como eu falei, eu não respondi todas não, tá certo? E aí eu podia até ter ido adiantando enquanto o pessoal falava, mas eu achei que era mais importante eu prestar atenção na fala de cada um dos colegas, cada um dos parentes, tá bom? Aí eu vou fazer a parte que eu respondi, e se for o caso, eu posso, na próxima semana, dar continuidade ao que eu não concluí, que eu faço questão de terminar, tá bom? Tá me ouvindo bem? Sim, sim, dê continuidade às que você respondeu. Ok. A primeira que diz, onde viviam os tabajaras e quais as suas aldeias, onde viviam os tabajaras e quais as suas aldeias nos dias atuais. Em dias contemporâneos, os remanescentes tabajaras
remanescentes Tabajara é formado por cerca de 1.500 pessoas, afora aqueles que não são identificados, situadas no município de Conde, onde vivem em 4 aldeias: aldeia Barra de Gramame, aldeia Nova Conquista, Taquara, aldeia Severo Bernardo e aldeia Vitória, nas quais mantém ainda a luta histórica pela demarcação. A segunda questão é: quais os principais costumes do povo Tabajara? Os principais costumes do povo Tabajara, etnia indígena da Paraíba, são o ritual do toré, um ritual de autoafirmação étnica que inclui música, dança, cantos, adereços, pintura corporal, gestos, ritmos e energias ancestrais. A espiritualidade dos Tabajaras é baseada na fé em uma profecia que motivou a retomada das práticas religiosas e da tradição. Os Tabajaras confeccionam artesanatos e pinturas. São um povo de tronco tupi que migrou da floresta amazônica para a região do Rio Paraíba, no norte, antes da chegada dos europeus. Eles lutam pela retomada de suas terras e pelo reconhecimento como povo indígena. Aqui já responde um pouco a outra questão que está perguntando quem vivia na Paraíba antes deles, né? Acho que já antecipa um pouco disso. A terceira questão. Na terceira questão, qual a língua materna dos Tabajaras no Brasil? Deixa eu ver aqui. Sua língua originária é o tupi antigo, que está no processo de reapropriação dentre os grupos reconhecidos pelos historiadores, antropólogos e linguistas, que tinham o tupi antigo como língua materna. Estão os tupinambás, os tupiniquins, caetés, tamoios, potiguaras, temiminóis e tabajaras. São os povos que falam, que têm como língua originária o tupi antigo. A quarta questão. Qual o significado do nome Tabajara e qual a sua religião? O nome Tabajara é traduzido de acordo com o tupi antigo como Taba, mais aldeia, mais Jara, senhor, Jara de Yara. Senhor, dono, aquele que domina. Logo, os Tabajaras se denominam senhores da aldeia. Sua religião é o cristianismo, o mito e o rito da espiritualidade dos Potiguara e Tabajara, do estado da Paraíba, são em sua maioria vivenciados na atualidade através do sincretismo, pois grande parte dos indígenas aderiu à religião, como o catolicismo e o protestantismo, e com isso foi possível a fusão de elementos e práticas às crenças desses povos. A quinta questão. Como se chama a culinária e as vestes? Como se dá a culinária e as vestes dos Tabajaras? Quinta questão. Eles se alimentam de frutas, verduras, legumes, raízes, carnes de animais caçados na floresta, tipo capivara, porco do mato, etc. Peixes, cereais, castanhas. É uma alimentação muito semelhante, né? Que acabou sendo também inserida na alimentação dos não indígenas. Mas é muito típico e característico dos próprios potiguara, dos próprios indígenas, incluindo não só o Tabajara. As vestimentas dos indígenas têm um jeito bem característico, se vestem e se enfeitam com penas na cabeça, saias, pinturas corporais e colares. Estão entre os adornos que os próprios confeccionam e utilizam no dia a dia. O visual do indígena sempre tem um sentido dentro do contexto da cultura. Existem algumas vestimentas e enfeites próprios para cerimoniais religiosos e rituais. As vestimentas e adornos indígenas variam de tribo para tribo, de aldeia para aldeia, de tribo para tribo, mas todos os indígenas contam com enfeites e acessórios especiais para celebrações. A sexta questão eu não consegui responder ainda. A sétima, ela é um pouco parecida com a primeira, que ela diz
qual lugar do Piauí, Ceará e Paraíba encontram-se os tabajaras? Descreva-os. Na Paraíba, tais famílias encontram-se localizadas no município de Conde, localizam-se no oeste do estado da região da Serra da Ibiapaba, no município de Crateús, no Poranga de Quiterianópolis, de Monsenhor e de Tamboril. Já o Piauí encontram-se localizados nos municípios do Piripiri e de Lagoa de São Francisco e se organizam politicamente por meio das associações indígenas Itacoatiara do Piripiri. A Associação Organizada dos Indígenas do Canto da Várzea e da Associação dos Povos Indígenas Tabajara, Tapuio, Itamaraty. Pronto, isso no estado do Piauí. Eu só respondi, professor, até a 7ª questão, viu? Mas é como eu lhe disse, eu faço questão de responder as demais no outro momento. Certo, Vera Lúcia, certo. É muito interessante essa parte aí, quando você falou da migração, né? Dos indígenas, tanto para a igreja evangélica, né, como para a igreja católica, né? A gente vê que muitos indígenas não praticam mais o ritual do toré, não se pinta mais, né, por meio do grafismo, não usa mais colares, por conta dessa resistência que se existe ainda em ambas partes, né, das religiões, que não aceita que os parentes usem, né? E é algo errado, entendeu? É algo errado que a gente temos que mostrar aquilo que a gente somos, né? Devemos saber dividir as coisas. E ainda nessa mesma pergunta, aí eu pergunto a Cristina e a José, se ainda estiver por aí na aula, referente à religiosidade, que aí é mais forte a questão do catolicismo, não é isso, Cristina? E José? Responde aí, Neto, essa. Sim, a questão, não, mais na aldeia que a gente está, na Barra do Gramão, e o pessoal que frequenta mais são mais pessoas evangélicas, né? E tem essa, como você falou, tem um pouco essa resistência. Alguns deles não dançam o toré, ficam só sentados olhando. Assim que respeita, né? Como deve respeitar assim, a questão da escolha de cada um, mas a predominância na nossa aldeia, mas é evangélico mesmo. Certo, entendi. E aí, na comunidade de vocês aí, nas aldeias, quem é o padroeiro local? O principal padroeiro aí do povo tabajara? Tem como aqui nos potiguaras ou não tem? Padroeiros fala de religião católica? Isso. Aqui, no caso, onde está Jacumã, é São João Batista. Que tem a paróquia de Jacumã e no Conde. E Nossa Senhora Conceição, no Conde. Entendi. É porque aqui na Baía da Traição, entre os 3 municípios, tem um único padroeiro, né? Que é São Miguel Arcanjo, onde tem a festa dele, né? Se cultua São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora dos Prazeres. Aí tem algum padroeiro específico, assim, do povo tabajara em si, ou não tem? Não, que eu conheça, não. Entendi, então. Entendi. Dando continuidade, Vera Lúcia, o que lhe chamou a atenção nas determinadas perguntas? O que ficou gravado? O que você acha mais importante? Professor, acho que essa questão 7, ela é muito, né, porque eu também pensava que foi muito boa a iniciativa de pesquisar sobre esse contexto histórico do Tabajara, né? Para mim foi um enriquecimento muito grande
E, sobretudo, nessa questão sétima, porque realmente eu também pensava, assim como Cristina e outras pessoas, que era só esse pessoal aqui do Conde, era só essa região aqui do litoral sul paraibano, porque eu tinha muito conhecimento dessa questão de que Alhandra, de que Pitimbu, né? Inclusive Pitimbu é de nome indígena, tem várias comunidades em Pitimbu que é de nome indígena. Então eu pensava que era algo mais assim, mais próprio aqui desse litoral sul paraibano apenas. Então, quando a gente vai para a pesquisa, que a gente encontra tabajaras também em outros estados, então a gente percebe que realmente é como se eterniza um pouco daquilo que a gente já tem esse conhecimento. O Brasil é indígena. Tem uma frase muito interessante que diz que todo mundo tem indígena, né? Então, uns têm nas veias e outros têm nas mãos. Que aí a questão de quando diz que tem nas mãos é por conta do genocídio que aconteceu, né? Então, mesmo tendo acontecido um genocídio enorme no Brasil, que é algo assim que eu acho que é uma dívida que o homem branco tem com o indígena, e aí se a gente vai mais além, como eu digo que eu tenho uma paixão muito grande pelos povos da terra, também com o afro, né? Então, assim, a gente está percebendo que a dívida que o homem branco tem com esses dois povos ralado não se paga, né? Porque, assim, é muito interessante quando a gente consegue perceber que, mesmo diante desse genocídio todo que ocorreu, a gente ainda tem povos espalhados por vários estados do Brasil, né? Então, assim, é como se você não está só. É algo grande, né? Então, apesar de ser tímido por conta de que teve que muitas vezes se ausentar, que recuar, porque não dava para avançar, mas eles permanecem vivos, eles são fortes, eles continuam se organizando. E assim, uma das coisas que é muito importante, que aí é uma avaliação que eu faço assim muito positiva, é que eles conseguem hoje já se organizar em associação. Isso é uma forma de meio que eternizar, meio que dizer a gente vai chegar lá. É também um esperançar. Não é só uma esperança, mas é um esperançar, né? É um sonho que se tem que a gente vai avançar, a gente vai chegar grande, né? Vai conseguir ser, a gente vai conseguir chegar lá, né? Nessa demarcação das terras. Então, essa questão 7, ela me chama muita atenção nisso. E outra questão dessa religiosidade que a gente bem vê, e que o senhor acabou trazendo presente, da religiosidade. Quando eu vi uma fala de alguém que é muito ativo na luta, isso do Potiguara, aí, e quando ele me falou que ele era evangélico, aí na hora eu olhei para ele assim, e eu não quis dizer para não ofender, né? Quando eu não tenho muito jeito para dizer, a gente acaba ficando mais quieto para não ofender o outro, né? Mas assim, meu Deus, eu fiquei meditando comigo. São dois campos muito distintos. Uma coisa é a religiosidade indígena, né, com todos os seus ritos e a sua cultura. Outra coisa é esses costumes que a religiosidade, sobretudo o protestantismo, traz presente com todo respeito, viu, gente? Eu tenho o maior respeito à religiosidade do povo. Olha, se tem uma coisa que eu respeito é a religiosidade do povo. Mas aqui a gente está falando, o que eu estou querendo trazer presente é o diferencial que existe. É muito contrário. É a religiosidade do indígena, com toda a sua cultura, para o que prega a Assembleia de Deus, por exemplo, com todo respeito às pessoas, mas eu estou falando do contexto histórico. É muito diferente. Então, automaticamente, havia muita coisa da cultura indígena que ia acabar se perdendo para essa pessoa. E eu fiquei olhando para ele e eu queria muito dizer isso, porque ele é alguém da luta, é alguém assim que é um guerreiro, né? E aí, de repente, ele vai parar numa religião que vai inibir ele, que vai dizer para ele que toda a cultura que ele tem não é por ali. Tipo, não deve mais dançar o toré, automaticamente não vai poder mais cultuar os deuses, né? Porque ele vai aprender que é errado. Então, assim, é uma forma de que quando a religiosidade, sobretudo o protestantismo, ele entra dentro da cultura indígena, então ele dá essa balançada, ele dá essa mexida na cultura e na realidade do povo indígena. E assim, é algo tão bonito que não devia acontecer, né? Você devia conseguir se firmar naquilo que você tem, nas suas culturas, nos seus rituais, sua cultura, nos seus rituais. Então, assim, e para mim é uma coisa muito linda, né? E foi uma das coisas que me atraiu às aldeias, foi justamente a religiosidade do povo. Eu queria entender como se dava, né? Então, assim, de cara, quando eu encontro esse, que eu já tinha mais ou menos um parecer de como é, porque a gente não chega
é uma folha branca, né? A gente chega com algum conhecimento já. E assim, mas quando a gente começa a ampliar isso, e a gente começa a ter essa percepção. Então, foram as duas coisas nesse exercício que me chamou a atenção, mas como eu disse, que eu vou responder o restante, é porque eu quero ainda. Eu assisti ao filme de Iracema, que chama Iracema, A Virgem dos Lábios de Mel, mas eu não li o livro. Mas eu quero avançar por conta disso. Tem muita coisa nessa atividade que me chamou a atenção, mas a priori foram essas duas. Muito bem, é isso aí. Então, como eu falei para Lucas, né, e para os demais, por meio da pesquisa que a gente vamos aprendendo, a gente vamos se aprofundando, né, se desenvolvendo. A gente não sabe de tudo, mas a gente busca pesquisar, busca aprender, busca aprimorar, né, e a se desenvolver cada vez mais. Não é isso? Clenilson, você fez. A gente sabemos que rapidinho as horas se Oi, passam, mas professor, eu não consegui fazer. certo. Está para a próxima aula. Pronto, meu querido, tá certo. Marcos Paranã, dê a sua contribuição. Você fez as perguntas? Respondeu alguma pergunta? Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, guerreiro. Quem fala é o professor Marcos. Eu estava ouvindo, né, a resposta do pessoal aí, cada um com as pesquisas, né? Algumas batem as ideias, né? Sobre localização dos Tabajaras, questão de religião, algumas coisas se assemelham muito aos potiguaras, né? A ideia dos potiguaras ser inimigo aí dos Tabajaras é um processo histórico que vem desde do processo da invasão, né? Quando Iragibe, né, que o povo Tabajara estava ali próximo do Rio São Francisco, e ameaçado pelos invasores, eles recuaram para próximo ali da capitania, no caso da Paraíba, né, que era Itamaracá. E nesse processo, ele tem... Guiajibe é um dos líderes, né, um dos chefes. Até Guiajibe, o significado é assento de pássaros. Ele tinha muito como aliado um mais novo, que era o Braço de Peixe, né? E eles, quando chegam aqui na Paraíba, não tendo outro recurso, eles se aliam ao... Inclusive, quem fecha esse acordo é Braço de Peixe, que fecha esse acordo com os portugueses. E aí, depois que ele fecha esse acordo, se tornam aliados dos portugueses e se tornam inimigo forte dos potiguaras, né? Que até então os potiguaras estavam aliados aos franceses. Inclusive, a primeira investida do pessoal contra os potiguaras em 574, eles perdem, né? Os portugueses perdem. E aí faz aliança, fecha aliança com o Braço de Peixe e passa a confrontar com os potiguaras, e aonde os potiguaras, numa situação também já próximo de 1599, aí eles vão e passam pela uma pandemia e muitos potiguaras morrem, e através disso, Braço de Peixe junto com Pau Seco, né, que é um representante de Zorobabé. Inclusive os Tabajara, viu, tem aí um líder Piragibe, muito representado também, viu, na história do Brasil. Piragibe teve na batalha junto com Potiguara depois da aliança, no estado de Ilhéus, né? No estado da Bahia, em Ilhéus. Piragibe entra nesse confronto junto com os potiguaras. Os potiguaras tiveram, durante um período, inimigo dos Tabajara, depois se tornaram aliados e guerrearam junto, né? O que eu vejo também devido
a extensão do país, teve também Tabajaras que lutou contra Tabajara, viu? Igual aconteceu com os potiguaras. Porque teve esses outros Tabajaras que estavam no estado, que estavam distribuídos, né? No princípio, esse pessoal dos Tabajara, essa etnia, elas estavam divididas aí no Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, né? E depois migraram para Paraíba e também Paraíba. Aí, depois que eles, devido a essa extensão, alguns tabajaras do estado do Ceará lutaram contra os tabajaras que estavam aqui na Paraíba, viu? Isso aconteceu porque eles já estavam aliados lá aos franceses, enquanto os tabajaras aqui da Paraíba estavam aliados com os portugueses, como aconteceu também com os potiguaras, né? A história de Pedro Poti e Felipe Camarão, né? Felipe Camarão aliado com, nesse caso, com os franceses, né? E os potiguaras aliados com os portugueses. E esse, aliás, é o inverso, né? Desculpa. E assim aconteceu muitas vezes com essas etnias, né? Então, um dos inimigos aí dos Tabajara realmente era os portugueses não, os franceses junto com os potiguaras. O costume, né, deles é igual, hoje está igual ao nosso, e sempre tiveram a cultura, gente, uma coisa interessante na minha busca aqui pela história do nosso povo, é que o pessoal do sul, pegando para o sul, a partir do Rio São Francisco para cima, eram considerados tupiniquins, incluindo os tabajaras. Para cá, nessa parte até o Maranhão, né, era considerado tupinambás, né, da etnia vinculada a tupinambás. E depois foi que foram se dividindo, mas existem vários historiadores que vai tratar Potiguara como Tupinambá e vai tratar dos Tabajara como Tupiniquins, viu? Vai encontrar essa divergência também. E, claro, né, essa aliança feita aí entre Potiguara e Tabajara acontece através de Braço Preto, né, que é filho de Braço de Peixe, junto com Pau Seco, que é um líder da etnia potiguara. Eles se reúnem e fecham esse acordo, né? É uma história bem legal, de repente, se vocês quiserem, eu posso estar colocando aí no grupo. E eles fecham esse acordo e esse tratado de paz se mantém, né? E aí os Tabajara não passam mais se enfrentar com os potiguara a partir desse momento, né? Por conta dessa aliança aí feita entre esses grandes líderes, né? E a nossa história aí, a gente tem, inclusive, se vocês quiserem, eu posso estar colocando não só a parte, como o livro todo, que fala sobre heróis indígenas do Brasil, e vocês vão ver todas as etnias, e vocês vão descobrir que quem levou o Brasil para frente, quem fez tudo pelo Brasil, o pessoal fala que foi os portugueses. Os portugueses não fizeram nada. A mão de obra usada era nossa como escravo. Para eles entrarem, para ter ideia, os portugueses europeus não sabiam nem como entrar na mata. Eles precisaram, primeiro, fechar aliança com alguma etnia para poder explorar o Brasil. Os invasores exploraram o Brasil com a ajuda do indígena. Só que o que os indígenas não esperavam era a traição deles, né? A traição deles. Para você ter ideia, vou falar aqui bem rápido uma situação onde Tabajara e Potiguara vão para Ilhéus enfrentar uma etnia que estava lá acabando com tudo. Juntam cerca de 5.000 indígenas e colocam nos barcos e levam para a costa da Bahia, sendo que os indígenas só aceitaram se pudessem retornar suas terras. Vocês acreditam que os indígenas foram para lá, junto com Piragibe e Zorobabé, que Piragibe, um líder nesse caso, um líder, e o Zorobabé, outro líder potiguara, né? Sendo que quando chega lá,
o cara que tinha fechado o acordo com os indígenas, quando termina o confronto, maquina a ideia de fazer escravo todos os índios que tinham ido para lá. Imagina que sacanagem, né? Mas são muitas que aconteceu com os indígenas, aonde os indígenas, seus aliados, os europeus nunca tiveram boa intenção com os indígenas, viu? A história toda vai mostrar isso. Nenhum deles. Inclusive, quando se tratava da religião, a religião hoje, né, que está aí no nosso território, nenhuma delas é saudável para a cultura indígena, todas elas vão ter seu bloqueio, vai chegar para o indígena, vai dizer assim, ó, até aqui, a partir daqui você não pode fazer isso, você não pode participar disso. Eu não vejo, eu não me considero cristão, não sigo quem for pode ficar no seu direito, como eu também tenho de não gostar, da ideia dos cristãos, porque todos eles só fizeram mal para os indígenas. Quando um padre ou um pastor da época tentaram colocar essa religião nos indígenas, não era com a intenção de convertê-lo, com a questão de aniquilar a sua cultura. E até hoje ainda rola isso, né? Até rola, mas deixa isso para outra ocasião. Então, seguindo aí a ideia, né? Hoje os Tabajaras se encontram aí no sul da Paraíba, né? No estado do Ceará e também no Maranhão. Seus costumes aí de comida é semelhante ao nosso, né? Por permanecer nessa área do Nordeste, que é o nosso cuscuz, nossa farinha, as castanhas, caju, que é produtivo nessa área. A religião é diversificada hoje, né? Igual existe potiguara hoje, macumbeiro, como eu sou, existe aí os evangélicos e os católicos. E existe essas questões religiosas. Os grandes inimigos hoje são os grandes amigos, né? Dos Tabajaras, né? Que é os potiguaras. Estamos juntos unidos nesse mesmo propósito hoje. Hoje a gente tem ciência de que o inimigo da gente são os brancos, né? Na época, alguns se aliavam a uma etnia e dizia, por exemplo, mas os Tabajaras não se aliaram aos portugueses por vontade, não. Era a única forma que eles tinham de sobreviver, né? Para ter ideia, quando confrontaram a liderança indígena nesse confronto que foi para Ilhéus, eles disseram que, sabe qual era a opção dos indígenas? Aceitar ser escravo ou iam ser dados como rebeldes e iam ser mortos. Imagina só, parece até com a proposta da igreja, né? Que ou você segue ao Deus dele, ou você morre ao inferno. Só tem dois caminhos, ou segue, ou vai para o inferno. Era igual a proposta que eles ofereceram para os indígenas. Ou aceitavam ser escravo, ou iam ser mortos. Então, eles tinham que aceitar, né? Mas aí salva uma liderança lá dos brancos, né? Honrou a palavra e libertou eles para que eles viessem. E outra coisa, vocês sabiam que quem destruiu o Quilombo dos Palmares não foi os brancos, foi os indígenas? Gente. O Zorobabé, junto com o Piragibe, viu? O Tabajaraí, eles lideraram um grupo de esses 5 mil indígenas e destruíram o Quilombo dos Palmares. Viu? Foi eles que... E ainda tem mais, ainda fizeram a atrocidade. Eles ainda escravizaram indígenas negros e venderam. Viu? Tiveram nessa empreitada aí junto, aí, os potiguaras e os tabajaras. E quando chega na sua terra, né, todos eles recebidos aí com honras, como se fossem reis, né? Mas é isso aí, gente, que eu tenho a acrescentar, né, nesse momento aí da nossa busca aí pelo conhecimento da cultura indígena e referente aí nossos parentes tabajaras, e que que esse momento se repita por muitas vezes, viu, nesse curso, essa troca de conhecimento. Eu estava ouvindo aqui, maravilhado com as falas. Até parece que tem um garoto aí, né, que também está fazendo parte, né? Rapaz, eu amei a explanação dele. Ele foi a fundo, viu, nas pesquisas sobre a O Lucas Emanuel.
Aí eu peguei, achei lindo mesmo, porque se ele nessa idade, que eu não sei a idade dele, ele já está buscando dessa forma, quando ele tiver da minha idade, vai ser o mestre do conhecimento da história indígena. Eu vou estar mandando, botando um livro no grupo para ele dar uma olhada e conhecer mais. Pois é isso, gente. A língua, né, no total, ambos com certeza falavam tupi, né? Dentro desse mesmo tronco linguístico que o professor Heisenberg apresentou. Tem mais uma coisa sobre o costume? Não, acredito que é desse padrão. A maioria o pessoal já falou, eu acrescentei essa questão aí dessa liderança. Vou estar colocando mais liderança lá dos Tabajaras. Agradeço aí pela oportunidade, por esse momento maravilhoso aí de estar trocando essa experiência e obrigado, né? Show de bola, guerreiro, show de bola, é isso aí. Muito bem pela sua explanação, pelo seu compartilhamento, né, juntamente com todos e todas. Parabéns, viu? Vera, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? É bem rapidinho, com relação a quando o indígena foi e destruiu o Quilombo dos Palmares, né? Quando o oprimido aprende a ser opressor. Paulo Freire vai falar muito disso na pedagogia do oprimido, né? Achei muito interessante, eu não sabia. E assim, muito lisonjeada, né? De poder estar num grupo de tanto conhecimento vasto que só vem a enriquecer o nosso conhecimento. Esse comentário. Muito agradecida. Aiko Guabi. Não é isso, meu parente. O pessoal conta a história pro anterior que eu sabia, era que foram lá, destruíram a guerra do Quilombo dos Palmares e tal, mas não fala que os indígenas é quem estava fazendo isso, não. É quem lideravam, não. Eles não tocam no nome. Na verdade, nossos heróis da nossa história, os indígenas, eles são esquecidos, né? Aí fala lá que Diogo, junto com alguns indígenas, foram lá. Não, ele nem estava. Nem estava, porque quando eles liberaram os indígenas da de Ilhéus, eles caminharam 1.300 quilômetros a pé, até chegar aqui na Paraíba, para ter ideia. Então não tinha nenhum branco com eles, não, era só os indígenas mesmo que fizeram isso. Muito interessante. Para mim foi um enriquecimento, né? Muito boa sua fala. Assim, não desmerecendo de ninguém, mas digo por esse conhecimento que eu realmente nunca tinha escutado falar. Muito bom, muito bom. Isso aí, é isso aí. Compartilhe com a gente no grupo, parente, o livro, se possível, ou algum outro material, se você tiver, para a gente estar dando uma lida, uma aprofundada cada vez mais, tá bom? Pessoal, falta 14 minutos, né, para finalizar a aula. Vocês querem falar alguma coisa, partilhar alguma coisa? Eu acho que agradecer mesmo, né? A pesquisa foi muito feliz, apesar de não ter concluído, mas foi muito boa. Ela nos levou realmente a pesquisar para poder responder as atividades. E é muito bom quando alguém nos leva a estudar, né? Então, assim, só esse agradecimento mesmo, pela feliz escolha nas perguntas e pela feliz escolha na organização do exercício que a gente teve que responder. Aiko Guabi e Tia Pepituna. Aiko Guabi Eté. Alguém mais também? Cristina, quer partilhar algo? José, Lucas Emanuel. Só falar que foi bem enriquecedor a gente estar aqui com os Tabajaras, saber de toda a história, até me coloca assim, não vou falar que eu me sinto por fora, mas foi bem legal saber da história um pouco mais, aí gostaria que o parente compartilhasse realmente esse material para a gente ficar também por dentro do contexto histórico, dos acontecimentos onde envolve nossos povos. Muito bom mesmo. Só tenho a agradecer, né, pela oportunidade
de estar compartilhando esse material com a gente, né, com nós tabajaras, e ter sido uma das aulas, né, o fundamental nessas aulas, né, para que a gente pudesse ter mais conhecimento. Foi muito bom a experiência entre todos aqui, e é isso. Pessoal, vamos abrindo as câmeras, por favor. A gente vai registrar uma foto, tá bom? Para a gente anexar no grupo, anexar nossa aula, tá bom? Todo mundo bonito aí nas fotos. Todo mundo com cara de sono. Todo mundo cansado. Mas é isso, faz parte, né? Ei, professor, Pode falar, né? se chegar a falar para mim que todo mundo abria já para aparecer na foto, beleza, mas todo mundo bonito, se eu for só barra comigo, né? Todo mundo é bonito, todos os parentes são bonitos. Minha autoestima não tá tão alta assim, não, esses últimos tempos. Eita! Então vamos fumaçar, né? Vamos balançar nosso maracá para Oi, Lucas! levantar essa autoestima. Pessoal, vocês tirem aí a foto. Cadê Lucas Emanuel? Registrem aí a foto, tá bom? Quando registrarem, vocês avisem, tá certo? Qual que é a data que volta em janeiro? Gente, eu não sei se a gente vai ter como estar aí na aula presencial. Eu queria muito poder estar, né? Porque, como eu falei, viu? Só tem um dia 21, infelizmente. Mas a gente vai conversando. Tchau, tchau. Pessoal, gratidão